Olá, pessoas do YouTube. O Vinícius pediu para me comentar sobre a rivalidade que alguns gays têm com outros gays no meio LGBT, QI, APN, ABCD, XYH+. Gente, eu prefiro acreditar que não é porque se trata de gays, ou de trans, ou de travestis, ou de pessoas héteros. Gente invejosa tem em todo meio, gente recalcada tem em todo meio. Mas eu vou contar aqui algumas coisas que eu vivi e algumas coisas que eu já ouvi falar e que eu sei. Não vivo mais nesse meio. O único contato que eu tenho no meio LGBT são com as meninas que trabalham na rua, né, com as travestis. E ainda assim são uma, duas, três no máximo. Não vivo mais no meio desse meio, não ando mais em boate gay faz muito tempo. E assim, antes de eu transicionar de vez, eu tinha muitos amigos gays. Na época eu tinha uns 13 para 14 anos, por aí. Tava começando a minha vida sexual. Aliás, já tinha começado um pouco antes, enfim. Não por culpa minha, tá? Deixar isso bem claro. Enfim. Então, tinha uma casa que a gente ia. Eu me mudei de bairro. Aí tinha uns gays que eram 3 ou 4, que eles alugaram uma casa. Então era assim, eram 4 amigos. Eles já tinham entre faixa etária de 35, 40, 50 e 60 anos. Esses 4 gays. E aí eu comecei a ter amizade com eles. Então eles alugavam essa casa pra beber, pra fazer festa final de semana, pra levar os bofezinhos, pra zoelar eles, né? Enfim, aquela ferveção. Só que uma bela noite, então eu comecei a frequentar lá, eles me levavam pra sair, a gente bebia e passava a noite inteira conversando. Só que numa dessas, e às vezes eu me montava, entendeu? Naquela época se falava, lá no começo dos anos 2000 se falava se montar. Não era transição de gênero, nem isso não. Ou era virar travesti, ou era se montar. Então nessa época eu não tinha transicionado de fato. Então eu lembro que eu ainda de cabelinho curtinho, ainda tava naquele começo de tudo, ainda nem tomava hormônio nem nada. Eu peguei e conheci uma menina, uma travesti que morava, tinha a casa desses gays que eles alugavam. Vira na esquina, tinha uma travesti que tinha um salão. E eu comecei também a ter amizade com ela, né? Todo mundo se falava, todo mundo. Só que eu percebia que esses gays, eles tinham um pouco de recalque dela porque ela era travesti, ela chamava mais a atenção dos meninos. Então, na época, ela me prestou umas roupas e eu peguei e me montei. Aí eu peguei e subi, que a casa deles, desses gays, eram em cima e embaixo tinha um comércio que era fechado. Aí eu subi, só que essa noite eles resolveram levar uns meninozinhos que não eram gays, entendeu? Aqueles meninozinhos que na época, como se fosse assim, umas espécies de michezinho que estão no começo da vida, que ia ficar com os gays em troca do trocadinho. Só que eu peguei e me montei, tô botando aspas, né? Porque enfim. Aí eu subi lá pra cima pra beber com eles, né? Com esses gays. Só que quando esses meninos iam me ver, eles ficaram doidos pra ficar comigo. Então, um desses gays pegou e chegou pra mim e falou assim: se você não tirar essa roupa de mulher, eu vou botar você pra fora daqui. Aí eu olhei pra cara dele, meu amor, não seja por isso, eu vou. Peguei e fui. Entendeu? Porque ele ficou com recalque, porque os meninos estavam tudo querendo ficar comigo. Só que eu não tava nem aí, eu tava lá era pra beber. Entendeu? E era tudo menino velho, de 17, 18, no máximo 20 anos, entendeu? Outra coisa aqui também que eu lembro, que quando eu transicionei, que eu tinha alguns colegas que eram gays, eles se afastaram de mim, todos. Só voltaram a vir me visitar, a falar comigo anos depois, que levou um tempo para eles poderem aceitar. Não sei se essa é a palavra certa, aceitar, eu acho que entender que cada pessoa é feliz do jeito que ela é, do jeito que ela quer ser, do jeito que ela é, enfim. Então aconteceu isso comigo na época que eu transicionei. Se afastaram de mim, esses gays, que a gente andava junto, saía pra todo canto. Não sei o que passava na cabeça deles, não sei, mas depois
tudo voltou ao normal, a gente se via com menos frequência, mas se via, porque até então eu tinha descoberto um universo novo, então eu comecei a fazer amizade com as outras travestis, enfim, é um assunto muito complexo, mas eu sempre gosto de colocar a culpa na natureza ruim das pessoas, e não na identidade de gênero delas, e muito menos na sua sexualidade, entende? Só que o tempo se passou, eu transicionei, mudei de bairro. Você já conhece toda a minha história, né? Quem acompanha o meu canal aqui. Enfim, passou-se tempos depois, uns 15 anos depois, eu encontrei com esses gays numa boate. Eles me viram ficar passados. Quanto que eu tinha mudado, né? Eu já tava com cabelão, já tinha botado silicone no meu corpo, já tava harmonizada, enfim, aquela história toda. Aí eu falei, lembra de mim? Tudo bem, passou, a gente sentou na mesa, começamos a beber, começamos a conversar. Guardei, não levei pro meu coração não. Isso aí, pra mim, na época, foi um pouco difícil, mas depois eu entendi que as monas tudo com vontade de pegar os novinhos, mas o novinho queria a novinha, que na época era eu. E, enfim, o tempo se passou, aí de vez em quando eles vinham aqui na minha casa me visitar. Vida que segue. Também não guardei mágoa nem nada, não. E também, antes de eu transicionar, eu tava namorando com um menino que até então todo mundo achava que eu era gay. Eu também ainda não tinha me descoberto como uma mulher transexual, como uma travesti. Então eu namorava com esse menino. Não que esse seja um caso de recalque, tá, gente? É caso mesmo de gosto, né? Porque o gay, ele não vai se relacionar com uma travesti. Eu não acredito nisso. Acredito que o homem bissexual pode chegar a vir, o homem hétero pode chegar a vir se relacionar com a travesti, mas o gay mesmo, né? Ele não vai. Não vai querer uma travesti com peito, com corpão, com cabelão. Eu ainda não conheci casos assim, né? Enfim. Aí eu namorava com esse menino que ele era gay e ele também achava que eu era, né? Só que aí eu peguei e decidi transicionar. Então, logo depois eu decidi transicionar, né? E ele pegou e disse pra mim, ele tentou me convencer de todas as maneiras a não virar travesti, né? Virar, essa palavra é ótima. Naquela época chamava-se virar. Então ele tentou me convencer de todas as formas, disse que meu corpo ia mudar. Ele falou coisas que eu não vou poder repetir aqui. Falei, não, meu amor, eu vou transicionar sim, porque é isso que eu quero ser, é isso que eu sou. E se você quer terminar comigo, ele disse que se eu virasse travesti, ele ia terminar comigo. Falei, pois a gente termina agora. Eu não vou passar minha vida toda sendo infeliz, assumindo uma identidade que não me cabe mais, entendeu? Então a gente terminou o namoro, eu me assumi como uma travesti, não senti falta dele, porque pra mim eu estava muito feliz em assumir aquela minha nova identidade de gênero. Então, passou-se tempo, eu fui para São Paulo, voltei, e volta e meia ele vinha aqui na minha casa me visitar. Nunca entendi essas visitas dele. Não sei se ele tinha esperanças de eu desistir, ser uma travesti, voltar, retroceder para me ficar com ele, eu não sei, não entendia. Não sei se era só amizade que ele sentia por mim, mas ele chegou a me visitar um monte de vezes aqui na minha casa. E muito tempo depois, e teve uma época, e antes ele tentando me convencer a não transicionar, ele disse que eu poderia ficar com o órgão danificado, vou usar essa palavra para não falar que o que ele falou. Disse que eu poderia pegar uma doença, disse que eu iria me prostituir, aquelas coisas todas. Só que anos depois, uma amiga nossa em comum falou pra mim que eles tinham contraído HIV. Ou seja, mesmo eu tendo virado uma travesti, mesmo eu tendo ido me prostituir, não danifiquei o meu órgão sexual, tá? Ele tá ali perfeitinho. E eu não contraí essa doença, entendeu? E ele tendo relacionamentos gays, com homens gays, porque muita gente confunde a prostituição com a promiscuidade. Você pode ser uma puta e ser saudável. Se você usa camisinha, se você não sai botando a boca aí em qualquer canto, se você não sai colocando teu órgão em qualquer canto sem proteção. Entendeu? Então lá naquela época, muitas pessoas tinham esse pensamento de que a travesti
estaria mais suscetível a doenças. Só que não, né, amor? Se você se cuida, se você usa preservativo, você vai ter uma vida sexual maravilhosa, você vai poder se prostituir o quanto você quiser e precisar. Já ele que não se prostituía, que era um homem gay, acabou infelizmente contraindo essa doença dos parceiros que ele tinha, entendeu? Então essa visão distorcida de que as pessoas têm de achar que a profissional do sexo tá mais suscetível à doença está totalmente equivocado, tá? Lá nos anos 80, 90 podia até ser, mas hoje em dia, como a gente está com muita coisa evoluída, como tem medicamentos que ajudam, como tem preservativo, que tem há muito tempo atrás, mas antigamente as pessoas não queriam usar. Claro que quem contrai essa doença pode levar uma vida normal, se cuidar, se usar preservativo, se não se expor, não expor seu corpo a tantas maluquices, né? Que quando você tem esse tipo de doença, você tem que cuidar da sua saúde 3 vezes mais, não é verdade? Mas enfim, agora voltando à história do recalque, né, entre gays. Tem um colega meu que ele foi para uma parada gay aqui na minha cidade. E lá ele se encontrou com outro gay que eles já se conheciam de longa data. E eles acabaram se desentendendo, que eu não tava lá na hora, mas eu fiquei sabendo. E esse gay pegou, quebrou uma garrafa e enfiou na coxa dele. Né? Quase que ele parte dessa para melhor, porque o ferimento ficou muito feio. Enfim, então essa questão de recalque, essa questão de... Porque as pessoas também cobram muito que nós, pessoas LGBT, que ABC, XYD, ZH, T, sejamos unidos. Mas a gente tem que entender que antes de sermos trans, travestis, gays, lésbicas, homens trans, enfim, a gente é ser humano com defeitos e pessoas que têm a natureza ruim estão mais suscetíveis a ter esse tipo de inveja, a ter esse tipo de maldade, a agredir as outras pessoas que fazem parte da comunidade. Então eu acho que isso não é porque a pessoa é gay ou travesti ou transexual, não, é porque a pessoa tem a natureza ruim mesmo, tá? Então essa história de que a comunidade LGBTQIA+, deveria ser mais unida, deveria, mas não é, porque como eu já falei, somos seres humanos com cabeças pensantes e cheios de defeitos. Claro que eu não passo pano para pessoas que agridem as outras ou tentam matar a gente, que isso é horrível também. Mas eu prefiro acreditar que não seja porque é gay com gay ou travesti com travesti, eu prefiro acreditar porque são seres humanos com a natureza ruim. Entendeu? Eu não gosto de, a travesti é recalcada com outra travesti só porque é travesti. Não. É porque aquela pessoa já tem a natureza ruim. Aquela pessoa também pode se encontrar com um hétero por aí. O hétero, ela achar que o hétero fez alguma coisa com ela, ela partir pra cima, agredir. Entendeu? Então esse negócio de união, eu acho que vai muito mais da natureza da pessoa do que a sua identidade de gênero e do que a sua sexualidade. Tem muitos gays que se dão bem, tem algumas travestis que se dão bem entre elas, já outras não, já outros gays também não. Então eu acho que isso vai da natureza da pessoa, isso eu acho que vai também da pessoa ir com a cara da outra ou não. Eu não gosto de atribuir esse negócio de inveja, de recalque, porque é trans com trans, porque é gay com gay, entendeu? Então esse assunto é um assunto muito complexo. Eu acho que vai da natureza da pessoa. Se a pessoa tem uma natureza ruim, meu amor, ela sempre vai se desentender com alguém. Seja um gay, seja uma travesti, seja uma pessoa cis hétero. Tá, e você vê, ó, muitos casos de pessoas cis héteras se matando entre eles. E é porque eles são a maioria. Aí você acha que no meio gay vai ser diferente? Você acha que no meio trans vai ser diferente? Não vai, gente. As pessoas querem cobrar a união, mas não, isso não existe. Isso seria uma coisa... mas a gente teria que ser unido porque somos a minoria. Mas não é assim. Cabeças pensantes, o santo não bate, a pessoa tem a natureza ruim, a pessoa é invejosa, a pessoa é recalcada, vai dar merda. Entendeu? Então é isso. Então esse vídeo foi só para responder o Vinícius de que eu não gosto de atribuir o recalque e a inveja só porque está dentro do mundo
LGBT, né? QI não sei o que a mais. Eu gosto de atribuir a natureza ruim das pessoas, entendeu? Então, infelizmente, o ser humano é um caso perdido. Seja ele hétero, gay, trans, travesti, homem trans, lésbica. Eu já sofri recalque e discriminação de todas as partes. De todas. Não ficou faltando um. Acho que eu só não sofri discriminação dos extraterrestres. Eu ainda não encontrei com nenhum no meio do caminho, né? Mas quem sabe por aí mais pra frente. Então é isso. Eu gosto de atribuir a natureza ruim das pessoas. E não a sexualidade delas, ou muito menos a identidade de gênero delas. Beijos. Espero ter respondido a sua pergunta, Vinícius. E essa história de união no meio LGBTQI, APN+, é uma ideia muito utópica, que eu acho que não sei se um dia chegará a se concluir de fato. Mas é isso. O ser humano é cheio de defeitos. E é sobre. Beijos.